Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Azevedo e hoje vamos conversar sobre as reações extremas de agressividade. Esse tema passou a fazer parte de nossas conversas por algumas semanas depois da situação, para dizer no mínimo inusitada, do tapa que o ator Will Smith acabou por dar no também ator e comediante Chris Rock quando este estava apresentando o Oscar de 2022. A cena chocou o mundo e pegou todo mundo de surpresa. Olhando para a situação de uma maneira mais superficial, tínhamos os que apoiavam o tapa e outros que olhavam aquilo como uma reação extrema de agressividade e fora de uma proporcionalidade. Ainda bem que, com o passar das semanas, uma boa maioria das pessoas conseguiram enxergar que algo não estava certo ali. Ainda mais depois do próprio Will Smith se desculpar e ser penalizado por 10 anos de afastamento do Oscar e uma série de projetos com a participação dele serem engavetados ou simplesmente cancelados. Esse vídeo também foi feito como uma crítica a um grupo de pessoas que tentam patologizar a atitude de Will Smith. Isso é errado. Eu sei que existem uma série de patologias que têm como critérios diagnósticos a irritabilidade ou a agressividade. Algumas delas são episódio maníaco do transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline, transtorno explosivo intermitente, surto psicótico, entre outros. O problema é quando nós pegamos uma característica humana, atitude ou sentimento e tentamos encaixar em um diagnóstico. São vários os critérios que são necessários para fechar cada uma dessas patologias que falei acima. E ainda tem a passagem do tempo e o tamanho de cada critério na vida do sujeito. Não é à toa que existem os manuais, diagnósticos. Eles são feitos para serem estudados e praticados para que algumas situações injustas deixem de existir. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento humano de agressividade e como é que ele pode chegar a momentos extremos em nossas vidas. Antes de começarmos, não deixem de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Caso tenham alguma situação que queiram relatar aqui embaixo, algumas dicas, sugestões ou outros comentários, não deixem de fazer. Vamos ter o maior prazer em responder. Bom, pessoal, desde 1996, a Organização Mundial da Saúde considera a violência como um problema de saúde pública. As principais vítimas são indivíduos jovens, mulheres e crianças. No Brasil, as causas externas são a segunda causa de morte. Homens jovens são as principais vítimas fatais da violência no Brasil. É bom falar sobre esses dados para mostrar que o ocorrido com Will Smith não foi um ponto fora da curva, mas algo que está em nossa sociedade e vem se tornando cada vez mais sério. Os números da violência contra a mulher só aumentam, ainda mais quando a gente olha para a questão do isolamento no momento da pandemia, que nos forçou a ficar dentro das nossas casas. Então quer dizer que essa agressividade é algo adoecido no ser humano? Bom, eu diria que em alguns momentos ela seria desadaptativa, usando um termo da terapia cognitiva comportamental. Afinal, a agressividade bem direcionada e modulada pode garantir a energia necessária para empreender determinados objetivos. A agressividade é uma qualidade natural, humana ou animal, que tem a função de defesa diante dos perigos enfrentados e dos ataques recebidos. Caso a agressividade decorra de uma condição emocional explicável no contexto da situação, ela é um comportamento esperado, portanto aceitável dentro de certos limites. É claro que quando essa reação é desadaptada, não vai resultar em um efeito benéfico nem para o agressor, nem para o agredido. Vocês acham que alguém saiu ganhando no tapa que o Will Smith deu no Chris Rock? Eu acho que não. Vou aproveitar esse ponto sobre uma reação desadaptativa agressiva e recomendar o excelente filme Um Dia de Fúria com o extraordinário ator Michael Douglas. O filme mostra a tempestade perfeita de eventos na vida de uma pessoa.
Quero que vocês se coloquem no lugar de Michael Douglas. Naquele carro, naquele calor, naquele trânsito e finalizando com uma mosca fazendo barulho em seus ouvidos. Já pensou se alguém fala algo que te desagrada naquele momento? Será que você também não poderia ter uma reação de agressividade aguda? Eu me arrisco a dizer que talvez sim. Trabalho no sistema penitenciário, já conheci diversas pessoas que por lá passou e que tinham vidas extremamente tranquilas e sem maiores questões, mas que após determinado evento, uma tempestade perfeita, acabaram cometendo atos odiosos. Nós não estamos assim tão distantes do outro como pensamos. A agressividade é constitucional e necessária para a autoconservação e conservação da espécie, porque possibilita nos posicionar nas situações de construirmos um mundo ao nosso redor. Ela está relacionada à ação. Em nossa sociedade bastante competitiva, a agressividade costuma ser aceita e estimulada quando esta vale como sinônimo de iniciativa, ambição, decisão ou coragem. Na infância, a agressividade é uma forma encontrada pelas crianças para chamar a atenção para si. É uma espécie de reação que adquire quando está à frente de algum acontecimento que faz com que se sintam frágeis e inseguras. Aqui vale falar um pouco sobre a agressividade extrema na infância e adolescência. Olá, pais, atenção, hein? Hoje sabemos que crianças e adolescentes com esses comportamentos agressivos intensos, costumam ter alguma similaridade em dois processos psicológicos fundamentais. O primeiro deles é a percepção que eles têm sobre o que os cerca. É comum existir uma tendência dessas crianças a atribuir mais intenções hostis aos demais do que as intenções que de fato existem. Eles podem ainda superestimar a hostilidade dos outros e subestimar a sua própria agressividade. Esse pode ser um dos motivos dessas crianças e adolescentes, após um ato agressivo, culpar os colegas pelo ocorrido, Eu acho que vocês já ouviram isso. O segundo processo psicológico fundamental que pode estar alterado é o déficit em habilidades empáticas. Aqui, empatia seria a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Um déficit nessa habilidade social relaciona-se intimamente às manifestações de agressividade, pois ao infligir um dano ao outro indivíduo, é possível supor que o agressor não reconhece os sentimentos alheios ou pouco se sensibiliza por eles, não é verdade? O temperamento pode ser a base para um comportamento agressivo. O temperamento seria o conjunto de tendências e características que trazemos desde o nascimento. É a matriz onde se desenvolve posteriormente a personalidade da criança e do adulto. Aqui existe uma base genética inegável. Usando a classificação de temperamento de Cloninger, é comum em crianças mais agressivas possuírem um temperamento do tipo busca por novidades ou sensações. É nesse tipo de criança onde encontramos um comportamento de exploração ativa em relação ao ambiente. As condutas dessas crianças são caracterizadas por impulsividade, impaciência, irritabilidade e busca por gratificações imediatas. A emoção mais comum é a raiva e o objetivo maior é a busca por liberdade. Quero deixar claro que ter determinado temperamento não seria algo essencialmente bom ou ruim. O importante é se esse estilo de temperamento pode ser adaptativo ou desadaptativo. O quanto esse temperamento influencia. A infância é um período de bastante flexibilidade para mudanças. É um ótimo momento para se aprender habilidades sociais e é aqui que o ambiente se torna um personagem influente. A maneira como a família, a escola, os amigos atuam ou reagem em função dos comportamentos das crianças é fundamental. É a interação entre temperamento e o ambiente que vai determinar o comportamento agressivo. O ambiente pode ser passivo de mudanças
E a importância dos estilos e práticas parentais são fundamentais para auxiliar nesse processo. Uma dica aos pais, hein? Pois sei o quanto pode os preocupar o comportamento de seus filhos. Vou falar rapidamente sobre punição e quero que vocês pensem sobre o que eu vou falar. Grande parte dos pais usa a punição para controlar ações de seus filhos. Na verdade, a utilização da punição é altamente reforçada para os pais porque as crianças simplesmente interrompem o comportamento de forma imediata, na maioria das vezes, né? Entretanto, a longo prazo, a mudança não é mantida e os efeitos emocionais e comportamentais mostram-se bastante extensos. A criança que é castigada por gritar pode passar a evitar falar, por exemplo, ou pode ainda exacerbar o nível dos seus gritos. As crianças que são punidas fisicamente podem aprender por modelação, que significa imitação do comportamento agressivo dos pais, a se comportar da mesma forma, repetindo esse tipo de comportamento todas as vezes que necessitar obter o que ela deseja. Essa é uma questão cognitiva e comportamental bem fundamental. Merece especial atenção a presença da mídia na formação dos comportamentos de crianças e jovens. Para ilustrar sobre a responsabilidade na mídia no comportamento das crianças, vou falar sobre um estudo de 1995 feito pelo grupo de Boyatz. Eles expuseram crianças escolhidas ao acaso a desenhos de conteúdo violento, largamente exibidos na TV. Quando comparadas a um grupo que não foi exposta a esses mesmos programas, as primeiras crianças, as que foram expostas, tenderam a apresentar 7 vezes mais atos agressivos durante as brincadeiras. 7 vezes. Em outro estudo, agora de Caspi, 98, crianças mais novas foram mais influenciadas do que crianças mais velhas. Atenção, papais e mamães, ao deixarem suas crianças assistindo aos vídeos no YouTube. Esses vídeos não passam por maiores controles ou monitoramento e pode ser feito por qualquer um de um celular. Eu comecei assim aqui no canal. Pelo menos busquem alguma referência sobre quem seus filhos estão assistindo. Existe, por exemplo, uma versão diabólica do personagem Sonic da saga, da Sega, que é facilmente acessada pelas plataformas e é assustador o que ele faz em uma versão de desenho animado. Fiquem de olho. Além desses fatores, existem algumas situações na vida dessas crianças e adolescentes que podem ter como reação um comportamento agressivo. Vou citar algumas delas como uma maneira de não esquecermos de investigar essas questões quando estamos diante de uma criança com esse comportamento. Principalmente se esse comportamento agressivo é uma novidade para aquela criança, tá certo? Então vamos lá. Algumas dessas situações podem ser perda de um dos pais, brigas entre os pais, o nascimento de um irmão, solidão ou abandono da criança, ser ridicularizada na classe, mudança de casa ou escola. Falamos muito dos aspectos relacionados com a mente. Agora vamos falar de algumas situações envolvendo o cérebro. Nós passeamos por tantas vertentes da saúde mental hoje que seria injusto deixar de lado algo tão importante. Vamos lá então? Vocês devem estar lembrando que falei lá atrás sobre o determinante genético quando falávamos de temperamento. Já temos até alguns indícios sobre esses determinantes. Seria o genótipo MAOA. E quero falar de um estudo bem interessante do grupo de Weedle de 2006. Nesse trabalho foram pesquisados 802 indivíduos vítimas de abuso sexual na infância que foram acompanhados até a vida adulta. Esse grupo foi comparado com controles que não sofreram abuso. Os resultados mostram que a presença de um ambiente desfavorável, no caso do estudo foi a presença de abuso sexual na infância, associada a um genótipo de baixa atividade do MAOA, resultaram em um comportamento violento na vida adulta. Quero deixar claro que o polimorfismo genético não é suficiente para explicar o desenvolvimento de um comportamento, mas poderia aumentar a probabilidade de desenvolver determinados comportamentos. Os seres humanos possuem um sistema de controle de impulsos nos lobos frontais que inibe a expressão de comportamentos agressivos.
Como falhas nesse sistema são fortemente influenciadas por fatores genéticos, né, chega a 50%, 90%, indivíduos predispostos podem ser catalisados por um ambiente hostil e estressante, principalmente relacionado à sua família e seus cuidadores, para desenvolver comportamentos agressivos, por exemplo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre este comportamento típico do ser humano, que é a agressividade. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, basta escrever aqui nos nossos comentários que teremos o maior prazer em responder a todos vocês. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Precisamos fazer a psicoeducação dominar o YouTube. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!